Olá, meu nome é Lívia Henriques e eu gostaria de falar com você, professor, que gostaria que seu aluno tivesse um agachamento perfeito. Eu vou te passar algumas dicas de como você ensiná-lo de maneira a que ele tenha uma melhor performance. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês é sobre a visão. Você tem que visualizar o seu aluno executando o exercício de maneira global. Você não pode ficar atento só a um plano de movimento. Então, se você está vendo apenas o plano frontal, o aluno de frente, você precisa mudar a sua posição. Então, se você estiver dando aula em pé, se você estiver dando aula para o seu personal em pé, eu falo do lado do seu aluno. Se você estiver dando aula por alguma plataforma virtual, ou se você estiver dando uma aula coletiva, isso serve para você nesse caso, tá? O que eu vou falar aqui é que você dê uma volta e observe o seu aluno executando exercício de frente, de lado, de costas. Você tem que observar a execução como um todo. Não dá para você ficar parado enquanto ele está ali executando e você só olhar o aluno de frente, porque acontecem coisas que você só vai conseguir observar pela visão lateral. Tá? Numa aula coletiva, como a gente faz? A gente dá a volta na sala, a gente não fica parado lá na frente durante a execução. Né? E no caso de você estar utilizando alguma plataforma virtual, minha dica, o que eu aconselho você a fazer é pedir que o aluno se posicione. Em uma série ele vai fazer o exercício de frente, na outra série ele vai fazer o exercício de lado, na outra série ele vai fazer o exercício de costas. Assim você consegue dar um feedback e corrigir ele de maneira mais precisa. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é o ponto de apoio. Onde a gente tem um ponto de apoio durante o agachamento? No chão. É onde nossos pés se conectam com o solo. Então, é muito importante que você observe como está posicionado os pés do seu aluno. E não só a posição, se está apontado para frente, para dentro ou para fora, mas como que esse aluno está fazendo força no chão em relação a esses pés. Ele está apoiando só com o calcanhar, só com a ponta de pé, ele está fazendo força com o pé todo? Isso é muito importante. Quando a gente está executando o exercício descalço, fica muito nítido o grip, que é a pegada dos pés no chão. Então, a gente pede para que o aluno se conecte com o chão. Com o tênis dificulta um pouco essa visualização. Então, minha dica para você é que peça para que seu aluno demonstre para você o exercício ou descalço, ou utilizar um tênis que seja de perfil baixo, que você possa verificar o movimento que os pés estão fazendo lá dentro. É um pouco mais difícil, mas dá para fazer. Não esquece que é muito importante, é onde todo o exercício de agachamento ele começa com esse contato com o chão. O terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui para vocês é a amplitude do movimento. A gente sempre pede para que o aluno agache, mantenha aumentando a amplitude do movimento, mas nem sempre isso é interessante. Se seu aluno não consegue chegar numa amplitude de movimento que a gente chama quando ele quebra a paralela, é quando o quadril dele chega ali na altura do joelho, que a gente tem esse alinhamento. Se seu aluno não consegue agachar até aquele ponto de maneira alinhada, se ele perde as curvaturas fisiológicas durante o agachamento, você deve limitar a amplitude de movimento daquele exercício até onde ele consiga manter as curvaturas. Como assim, professora? Você está falando de um jeito que eu não estou entendendo. É simples. Sabe quando a lombar, você vai descer, a bunda entra para dentro, você perde a sua lordose lombar fisiológica durante o agachamento? Se isso acontece durante o exercício do seu aluno, você deve limitar até aquela amplitude. Outros padrões de movimento também começam a perder essa importância. O quarto ponto é a posição dos joelhos. Existem muitos tipos de agachamento. Eu estou me referindo agora ao agachamento paralelo. No agachamento paralelo, os pés devem virar um pouquinho para fora. Isso é um indicativo, normalmente isso vai acontecer para a maioria dos agachamentos, que o seu quadril também está rodado para fora. Então, no agachamento paralelo, o quadril está rodado para fora, os pés estão apontando para fora e os joelhos também devem apontar para fora. Se durante a execução o aluno começar a fechar o joelho, lembre de pedir para ele abrir, porque isso é importante para o bom alinhamento e para a segurança do seu aluno. E eu gostaria de falar sobre mais um aspecto do exercício, que é o alinhamento de maneira geral. Se o aluno não tiver muita mobilidade articular, se for aquela pessoa que é mais travada, mais rígida,
você vai perceber nele algumas dificuldades de manter aquele alinhamento bonito durante o agachamento. O que vai começar a acontecer? Você pode observar o arco plantar, que é aquela curvatura que tem na sola do pé. Se o aluno estiver descalço, você vai ver isso direitinho. Ele vai desabar durante o agachamento. Você vai notar o joelho entrando. Você vai notar a sua coluna lombar perdendo a lordose fisiológica. Você vai sentir, você vai ver que seu aluno está com dificuldade de manter uma extensão da torácica, que é o peito aberto, e ele olhar para frente. O aluno vai ter a tendência de perder esses padrões. Qual que é o meu conselho? Você não vai passar agachamento? Não, você vai passar o agachamento, focando em ensinar o aluno a ter consciência sobre esse movimento, para prestar atenção nesses pontos. E uma dica fundamental: invista no treinamento da mobilidade do seu aluno. Mostre para ele que é importante para que ele consiga agachar cada vez melhor, que ele recupere essas funções, essas articulações. A gente não pode ficar preso num exercício restrito a executar um exercício numa amplitude pequena. A gente tem que trabalhar para a gente melhorar essa amplitude e você ter um agachamento cada vez mais seguro, mais eficaz. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma maneira, compartilhe com seus amigos, com os treinadores que vocês acham que vão se beneficiar e comenta aqui se foi útil para você, assim eu posso gravar mais vídeos com esse tipo de conteúdo.